pessoal da Fato Jurídico. Estamos aí para iniciarmos aí os nossos trabalhos agora no exame da ordem, o preparatório do exame da ordem, da Fato Jurídico. E hoje nós viemos aqui com o professor Eduardo Maon, que vai ocupar, né, uma das nossas cadeiras, a parte de processo penal, onde nós vamos hoje discutir aí sobre o Ministério Público, sobre o poder investigativo do Ministério Público, um assunto polêmico, um assunto que está bastante aí circulando aí nas mídias e tudo mais, e obviamente também, né, professor Eduardo, é um assunto que, querendo ou não, tem tudo a ver aí com o meio jurídico. Então, professor Eduardo, qual é a função, né, do Ministério Público dentro do processo penal? Olha, uma satisfação fazer parte da equipe. Eu gostaria de cumprimentar a Fato, a todos que estão nos assistindo. Bom contribuir com as pessoas, sobretudo online. É um modo de se comunicar diferente para mim. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo tenham também um bom proveito. A função do Ministério Público no processo penal. Antes, nós temos que diferenciar que o processo penal, basicamente, ele tem 3 fases. E o Ministério Público atua nas 3 fases. Nós temos a fase da persecução preliminar, também chamada de inquérito policial. Nós temos a chamada ação penal. E depois da ação penal, havendo uma condenação, a fase da execução penal. O Ministério Público é tão fundamental nesse contexto que ele atua na fase de investigação, sem dúvida nenhuma, ele atua na fase da ação e ele atua na fase da execução. A grande polêmica, no final das contas, é saber se essa atuação do Ministério Público na fase preliminar, ela é necessária, acho que não há dúvida disso, e se é necessária, é legal. E a discussão começa a se desdobrar. Ela é legal até que ponto? Pode interferir no inquérito? É uma pergunta. Pode presidir o inquérito? É uma segunda pergunta. Pode presidir sozinho o inquérito? É a terceira pergunta. Então, essa discussão, professor, ela tem muitas nuances e várias respostas. Para cada um existe uma corrente diferenciada. Ele pode participar do inquérito? Há uma corrente jurídica que diz que não. Outra que diz que pode, desde que em função de substituição à polícia, quando apresentem problemas de corrupção, impossibilidade policial de investigação, e uma corrente que simplesmente diz não há problema nenhuma na participação ou coadjuvando ou na condição de protagonista, presidindo o inquérito policial. Aí vem um outro problema. Sim, mas presidindo ou atuando em conjunto, vem o segundo grande questionamento da atualidade. Além disso, pode o Ministério Público atuar na investigação de uma maneira isolada? Só o Ministério Público? É um segundo questionamento. Como os promotores podem produzir a prova, é claro que interessa a acusação, e usar a mesma prova produzida na ação penal. Eu gostaria de fazer essa exposição para vocês de uma maneira imparcial e, se possível, didática. Por quê? Porque, é claro, como advogado criminalista, nós atuamos numa tendência. Mas, como vocês estão estudando, é importante vocês terem as duas visões de uma maneira o máximo possível imparcial. Bem, professor, aqui as coisas, vamos deixar a polêmica de lado e vamos colocar para as pessoas que estão nos assistindo da forma mais técnica possível. Então, a Constituição Federal, no artigo 129, diz o seguinte, 129 é o primeiro inciso. O que o Ministério Público faz? Quais são as atribuições constitucionais do Ministério Público? Uma delas é
ser responsável pela ação penal. O Ministério Público promove a ação penal, claro, pública. Então, você tem a ação penal privada, que é a queixa, ou a queixa subsidiária, é uma outra história, e a ação penal pública. O que é a ação penal pública? É uma ação prevista no Código Penal, ordinariamente, onde não diz que é privada, por exemplo, em crimes contra a honra, a ação penal é pública. Muito bem. O Ministério Público diz que um desdobramento, e a Constituição só diz isso, o Ministério Público diz que um dos desdobramentos, pela teoria conglobante, se eu posso mais, evidentemente que eu posso o menos. Então, eles dizem que a investigação penal, a investigação policial, na verdade, é o menos com relação à ação penal. Nós não vamos entrar nessa polêmica, porque seria uma outra polêmica a respeito do status processual e jurídico entre o inquérito e uma ação penal. Eu gostaria apenas de esposar e de desfilar os argumentos do Ministério Público, primeiro. Então, o Ministério Público diz, se eu posso mais, eu posso menos. É a teoria dos poderes implícitos, ou também chamada administrativamente de teoria conglobante. Muito bem. Então, o Ministério Público diz, se eu posso promover a ação e levar um réu até a condenação, evidentemente que eu tenho condições de eu mesmo ir à cata, ir à prospecção de provas na fase preliminar. Porque seria ridículo deixar essa atribuição exclusiva a uma outra instituição, ficando o Ministério Público, como promotor da ação penal, à mercê de uma outra instituição. Então, o Ministério Público pensa que, para auxiliar o seu trabalho fim, que seria a ação penal, ele teria também que se imiscuir, ou poderia se imiscuir, em todas as atividades meio que poderia ser considerado o inquérito policial. Esse é o mais forte argumento ministerial. Mas, nesse caso, você acredita que até mesmo ultrapassando ou esbarrando até mesmo no poder de polícia, ou seja, muitas vezes interferindo até mesmo no próprio inquérito, porque quem preside o inquérito seria quem? Pois é, essa é a grande questão. Eu, por enquanto, só estou dialogando a visão do Ministério Público. E eles dizem mais, o Ministério Público é muito coerente na sua argumentação. Ele diz o seguinte, olha, vamos pensar o seguinte, se o inquérito é dispensável? É. O inquérito é necessário? Não, o inquérito é dispensável. Então, qual a teoria que possibilita o Ministério Público investigar? Se o inquérito policial é dispensável para o oferecimento da ação penal, significa o quê? Significa que o Ministério Público não está adstrito, não está vinculado com a atividade policial. E dizem mais, com toda a razão, diz o seguinte, o Ministério Público também não está vinculado com as conclusões policiais. O policial pode concluir pelo cometimento de um delito, que os penalistas chamam fato típico. Né? Mas pode ser que o Ministério Público diga que não é típico. Então ele pode discordar até mesmo do inquérito policial. A opínio delicti do Ministério Público pode ser diferente. E prevalece qual? A opinião do delegado de polícia ou do Ministério Público? Do Ministério Público. Então, se eles são promotores da ação penal, evidentemente que eles se arrogam na possibilidade jurídica, como eles dizem, de simples desdobramentos de conduzir a ação policial, a ação não policial, mas a ação de investigação. Porque vamos utilizar até um pouco do meu parco conhecimento, mas mais sociológico da situação, que é a seguinte: se o Estado se faz presente ali através do inquérito policial, ou seja, através de um delegado de polícia, de toda uma investigação policial, né?
o Estado também está se fazendo presente ali através do Poder Judiciário, através de um magistrado, e ele também está se fazendo presente através do Ministério Público, porque se o Ministério Público está ali representando o povo, e se o Estado, de certa forma, é a vontade do povo, ou seja, o Estado está ali também, de certa forma, representando os interesses do povo. Então, a gente está tendo o quê? Um conflito de... Você começa a perguntar a respeito de poder de polícia e de investigação. Também é outro assunto interessante que o Ministério Público usa como um argumento a mais para o seu poder de investigação. Porque começou a brigar, quem pode mais, quem pode menos. O que o Ministério Público diz, também com propriedade, diz o seguinte, bem, não é apenas a polícia que investiga no Brasil. O nosso ordenamento constitucional permite uma série de investigações por uma série de entidades, instituições autônomas. Por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito. É um inquérito. Sim. Mas ele é um inquérito gerido pelos parlamentares. É só isso? Não. As auditorias da Receita Federal também são procedimentos de investigação, mas de natureza fiscal. Os inquéritos civis, eles não têm natureza penal, mas são inquéritos civis, preparatórios de ação civil pública. Ou seja, existe uma gama de investigações dos quais a polícia é um dos elementos de possibilidade. O que é uma investigação? Uma investigação, no final das contas, está inserida num contexto de controle do Estado e dos cidadãos. E o Ministério Público se pergunta, ora, se a Receita Federal pode investigar, se as comissões parlamentares de inquérito podem investigar, se as autoridades sanitárias podem investigar, se as autoridades ambientais podem investigar, por que o Ministério Público, para o qual o inquérito não vai para o juiz? O inquérito vai para o Ministério Público, porque ele mesmo não pode ir à cata de elementos que o convençam da prática de um delito. Então, é um argumento muito contundente. Não é um argumento simples e não é um argumento fraco. O Ministério Público está construindo uma teoria, volto a dizer no começo da nossa fala, que é a teoria do poder conglobante. Ela é difícil de ser desmontada. Essa é a visão do Ministério Público. Muito interessante a visão. Sim, mas vamos analisar assim, eu acredito que em todas as situações tudo existe um lado ruim e um lado bom, ou seja, um pró e um contra. Quais seriam os pontos prós deste poder do Ministério Público dentro do processo penal, né? E quais seriam, vamos dizer assim, o lado contra? Ou seja, não vamos nem falar em positivo ou negativo, né? Porque até mesmo o positivo e o negativo é muito uma condição de que lado você está, né? Para você definir o que é bom e o que é ruim. Mas quais são os prós e os contras, assim, na prática disso? Bem, na prática, nós temos que agora dialogar com a pessoa que está nos ouvindo. Os prós, que na verdade nós precisamos reconhecer, é que o Ministério Público é uma entidade, é uma instituição mais independente que a polícia. Isso sem dúvida nenhuma. Constitucionalmente, o Ministério Público ele tem mais independência que a polícia. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que investigações de alto calado, investigações de grande corrupção, pode ser que uma entidade não tão independente seja mais comprometida ou investigue de maneira mais parcial ou mais limitada do que o próprio Ministério Público, que, em tese, tem uma independência funcional e, constitucionalmente, é o fiscal das instituições brasileiras. Esse é o grande ponto pró-Ministério Público, que é justamente a independência funcional, garantia constitucional, tanto da judicatura, como do próprio Ministério Público. Agora, o que você quer me provocar, eu já senti, que é a postura contra
o poder investigativo do Ministério Público. É porque eu lembro muito do Eliot Ness, né? Os Intocáveis. Uhum. E o que me parece é que, de certo ponto, muitas vezes o Ministério Público ele ocupa essa posição de intocável, né? Muitas vezes até confundindo com o próprio magistrado. Não diria nem pré-julgamentos, mas é um poder que muitas vezes assusta até. Entendeu? É um poder que muitas vezes assusta. Então, obviamente que todo mundo quer saber o lado positivo, o lado a favor do poder do Ministério Público, e eu sei que isso é muito bom, ou seja, mas obviamente que também existe um contra de tudo isso. E qual seria o contra na sua visão técnica? Então, eu tentei, veja que eu sou advogado, eu tentei até aqui ser imparcial. Eu acho, volto a dizer, antes de nós desfiarmos o rosário, antes de tudo a gente precisa ser imparcial e intelectualmente honesto. Vamos aproveitar que a gente vive num Estado democrático de direito, nós não estamos em Cuba, muito menos na China, e aqui a gente tem o direito de falar aquilo que a gente bem entende, obviamente, que é assumindo as responsabilidades. Obviamente que a gente sabe que você, dentro do seu conhecimento e dentro da sua experiência, é justamente por isso que a gente faz esse tipo de pergunta. Então, eu acho que é próprio. A gente, como cidadão, como cidadão, como estudante, como operador do direito, a gente quer saber, a gente tem esse interesse, essa vontade. Né? E muitas vezes falta muita informação de alguém sentar, entendeu? Porque eu me lembro de ter escutado várias vezes de uma pessoa conhecida que para advogar tem que ter coragem. Né? Então, para falar, a gente tem que ter coragem. Entendeu? Não é só a questão de apanhar, eu acho que é de defender as ideias. As ideias são importantes. Né? As ideias brigam, os homens não. Claro, então eu acho que o poder investigativo do Ministério Público, ele é bem sustentado teoricamente, não é de todo... Até porque está prosperando a visão de investigação do Ministério Público, a gente tem que dizer bem a verdade. Me parece que os tribunais estaduais, os tribunais regionais federais, salvo algumas exceções pontuais, com alguma particularidade aqui e ali, estão afirmando a possibilidade do Ministério Público se miscuir diretamente nas investigações preliminares. Agora, a grande pergunta é, como essa teoria, que é uma teoria bem construída do Ministério Público, ela é questionada? Existe algum questionamento? Aí eu gostaria de dizer aos senhores que estão nos assistindo que questionamentos jurídicos há muitos. Quais, por exemplo? O primeiro fundamento dessa história inteira, do questionamento do poder investigatório ou investigativo do Ministério Público, é um muito forte. Não há lei brasileira, não há nenhuma lei brasileira que normatize a investigação ministerial. Isso por si só é argumento suficiente para nós pararmos e pensarmos, será que um promotor de justiça pode investigar sem a baliza, sem a limitação jurídica de uma lei? Não existe. Nenhuma legislação brasileira, até o presente ano, normatiza o poder investigativo do Ministério Público. Nenhuma lei diz o procedimento de investigação criminal, como eles chamam o inquérito, vai começar através de uma portaria. Não existe essa lei. Essa portaria tem tantos meses, e geralmente 1 a 6, tem tantos meses para acabar. Isso acaba com um relatório. Não existe legislação que diga isso. Não existe legislação que diga o promotor que investigou aqui no Ministério Público é um outro que não o que vai acusar. Não existe esse tipo de lei. É o argumento mais forte
para as pessoas que não acreditam na legalidade do poder investigativo do Ministério Público. Isso é um argumento muito forte. Agora, professor, existem outros argumentos. Primeiro nós vamos começar de natureza sociológica e depois nós vamos nos imiscuir nas particularidades jurídicas. O Estado brasileiro, uma democracia republicana, ela só viceja, ela só é forte com o controle. Quanto mais segmentado o poder, melhor é a nossa democracia. Então, é o parlamento que fiscaliza o executivo, é o Tribunal de Contas que fiscaliza todos os demais poderes, é o executivo que determina dotações orçamentárias, é o judiciário que julga eventuais conflitos entre a sociedade e institucionais, é o Ministério Público que promove a fiscalização externa e tem o poder de requisição de documentos. Enfim, a nossa democracia, ela é constituída por segmentos, e a democracia, quanto mais segmentada, quanto mais autofiscalizada, autorregulada, melhor ela é. O que acontece? Vamos na prática. Se por acaso a polícia é fiscalizada pelo Ministério Público, constitucionalmente, inclusive. Quanto mais fiscalização o Ministério Público, inclusive, fizer da polícia, melhor. O que a polícia faz? Desenvolve o seu trabalho, manda ao promotor. O promotor tem uma série de possibilidades depois de receber o inquérito. Quais são essas possibilidades? Primeira possibilidade, não se sente satisfeito. Vamos bem devagar a desmontar a teoria que eu expus no primeiro bloco. O promotor pode não estar satisfeito. Acha que existe a necessidade de uma perícia, de uma oitiva de uma outra testemunha. O que ele diz? Ele requisita, ele não pede, ele requisita ao delegado de polícia que faça essa diligência. É a primeira possibilidade depois que o inquérito acaba. A segunda possibilidade, depois que o inquérito acaba, o promotor não se quer dar convencido da ocorrência de um crime. Ele requer o arquivamento do inquérito. Pode acontecer. Esse arquivamento, claro, passa pela posição, pela decisão judicial posterior. Enfim, o arquivamento. E, claro, pode, dispensando ou não o inquérito, discordando do delegado, enfim, não importa, oferecer denúncia. Então, são três possibilidades ao Ministério Público. O que as pessoas que tendem à teoria da ilegalidade do poder investigativo dizem, ora, se essas possibilidades estão na lei, e se o Ministério Público ele não pede, ele manda o delegado de polícia fazer a diligência, e o delegado de polícia é obrigado a fazer a diligência, isso significa que o Ministério Público não pode investigar. Porque taxativamente está na lei. Se ele discordar ou quiser informações complementares, ele determina que a autoridade policial, o delegado de polícia, leve, ultime essas providências, essas diligências. Então está previsto na lei o que acontece caso o Ministério Público, estadual ou federal, discorde, desconfie de uma investigação falha, de uma investigação com alguns hiatos, ou dirigida, omissa. Isso está dizendo na lei. A lei é taxativa com relação a isso. Número 1. Além de não ser previsto na legislação, nós temos essa possibilidade. O Ministério Público usa da teoria chamada conglobante. Então, o que diz a teoria é um brocardo, inclusive, romano. Quem pode mais, pode o menos. Ora, se é assim, um juiz de direito que pode o mais, que é condenar uma pessoa, absolver uma pessoa, também ele poderia investigar. Ora, se quem pode o mais pode o menos, e o Ministério Público diz, se eu tenho o poder de oferecer a ação, eu também tenho de investigar, um juiz de direito que diz, se eu tenho o poder de julgar a ação, eu também posso ir à cata de provas.
Não, mas o Poder Judiciário é inerte. Sim, é inerte, mas quando provocado, ele pode eventualmente reabrir eventualmente uma investigação, determinar uma investigação e acompanhar uma investigação paralela. Nós sabemos que isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque o juiz, como diz a Constituição, ele é imparcial. O juiz ele não pode nem pender do lado da acusação e não pode pender também para o lado da defesa. É justamente por isso que nós mantemos o aparelho judiciário inerte. O juiz ele só age quando provocado. Ele não pode perpetrar a investigação, porque o aparelho judiciário ele só se movimenta com a denúncia. Muito bem. A teoria conglobante, ela não funciona sempre. Por que ela não funciona? Porque as naturezas jurídicas das atribuições judicial, promoção da ação e, nesse caso, investigação penal, são naturezas jurídicas diferentes. Mas, Maon, você está falando do judiciário. O Ministério Público também tem que ser imparcial? Também. O Código de Processo Penal diz que a parte, se quiser e se encontrar argumentos, pode objetar um promotor de justiça, arguindo ou o impedimento ou a suspeição. A polícia tem que ser imparcial. Todos têm que ser, em tese, imparciais. Todos. Não é? O advogado, não. O advogado ele é contratado para encampar uma causa, para fazer a defesa, mesmo das pessoas que são culpadas. A questão não é essa. Agora, o promotor precisa ser imparcial. Aí nós voltamos no argumento de caráter sociológico, de natureza filosófica. Quem procura prova do crime pode ser imparcial? Quem vai à cata da prova do crime com uma opinião sobre o delito pode fazer a investigação, tem esse poder de produzir a prova que ele mesmo, promotor, vai usar? No inquérito policial, eu acho que vocês todos devem saber, da portaria até o relatório, tudo tem que estar no inquérito. É obrigado, é força de lei. Então, o depoimento contra o João, o depoimento a favor do João, o depoimento contra o José, uma diligência, uma perícia a favor de José, enfim, qualquer acusado, na verdade, como é ainda investigado, a polícia, como você bem falou, não tem o juízo de valor. Ele vai investigar se aconteceu o delito e de quem é a autoria. Outros juízos só se fazem na ação penal. Muito bem. Quando o delegado apresenta todo esse material ao Ministério Público, o Ministério Público, de forma imparcial, deve tomar, como nós dissemos, 3 providências. Oferece a denúncia, requisita novas diligências ou promove o arquivamento. Eu pergunto a todos, numa investigação conduzida pelo próprio Ministério Público, será que um promotor convence a si mesmo da imprestabilidade de uma prova produzida por ele? A gente acredita que não. Existe um autor italiano, professor, chamado Franco Cordeiro, que escreveu um grande livro italiano do processo penal, que ele diz de uma maneira muito engraçada, é um dos homens mais respeitados pela doutrina internacional, que diz que o juiz não pode produzir prova. Por quê? Porque o juiz, se produzir prova, estou falando do juiz, o juiz, se produzir prova, ele assume uma postura esquizoide, de esquizofrenia. Você vai à cata de prova, ninguém vai à cata de prova sem querer encontrar a prova. Quando você requer uma prova, é claro que no seu subjetivo, no seu íntimo, você quer encontrar a prova.
E é uma frustração não encontrá-la. O que a polícia faz? Investiga, manda ao Ministério Público. E o Ministério Público diz, estou satisfeito, não estou satisfeito. Esta prova produzida pela polícia é ilegal. Por quê? Porque o Ministério Público, isso é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, ele não é só promotor da ação penal, ele é fiscal da lei. Então, o Ministério Público, ele é fiscal da legalidade do delegado, do que o delegado faz. Quando há divisão de poderes, voltando naquela questão, quando há divisão de poderes, quando chega um inquérito ao Ministério Público, ele pode, Ministério Público, fazer o primeiro controle de legalidade. Esta prova é ilegítima. Esta prova é ilícita. Eu não posso usá-la. Mas eu pergunto a você, e quando o Ministério Público, ele mesmo, produz essa própria prova? Quem vai dizer isso? Quem controlará isso? O juiz, no ato do recebimento da denúncia? Pode ser. Pode ser. Mas isso o cidadão já foi objeto de inquérito, pode ter sido objeto de busca e apreensão, pode ser objeto de indiciamento, pode ser objeto até de pedido de prisão. Eu diria mais. E quem vai julgar, quem vai, vamos dizer, analisar se a vontade do Ministério Público em arquivar esse processo, até que ponto, será que esse processo deveria ser mesmo arquivado? Será que o juízo de conveniência pode ser tão aberto, de modo que o Ministério Público seja tão poderoso de produzir as próprias provas que ele usará? E quem fiscalizaria o trabalho do fiscal? É por isso, professor, que o Ministério Público tem que também ficar distante. Para quê? Porque ele, ao mesmo tempo que promove a ação penal, ele fiscaliza quem faz a investigação e diz, está mal feita. Será que o Ministério Público tem independência, autocrítica suficiente para dizer, o meu trabalho está mal feito? Essa é a grande questão. Essa é uma questão que, do meu ponto de vista, é incontornável. Então, não funciona a teoria dos poderes conglobantes, porque são naturezas jurídicas diferentes. Não há legislação regulamentando nenhuma. A regulamentação da investigação ministerial, ela é toda de resoluções. Eu lhe pergunto, resoluções de quem? Do próprio Ministério Público. O Ministério Público, ele regula ele mesmo. Não, isso aqui pode, isso não pode, são 30 dias, são 60 para acabar, quem sabe 90 em determinados crimes, esse processo é público, esse é sigiloso. Ele se regula. O inquérito policial é público. O inquérito policial, você vai à delegacia e consegue uma cópia dele. Procedimentos preliminares não são inquéritos. O Ministério Público não precisa dizer que você, eu ou qualquer outro cidadão está investigado. São questões que, do meu ponto de vista, são incontornáveis. A teoria do Ministério Público, ela é muito bem feita, mas ela pode ser desconstituída ponto a ponto. Na verdade, eu quero acreditar que isso é feito. Isso é feito. O Ministério Público, ele age dessa forma. Mas eu prefiro acreditar no excesso de zelo. Mas a gente sabe também que tudo em excesso. Agora, a última discussão, que foi a PEC 37, sobre a impossibilidade, colocou uma pá de cal nessa discussão? Não. O placar do STF continua inalterado. A questão não foi decidida nem no habeas corpus, nem numa ação penal, um inquérito que avalia um deputado. Não foi decidido nenhuma questão, nem outro plenário suspendeu essa discussão. Agora, claro que a inclinação do STF é permitir. Só
que não dizem os promotores que essa permissão de investigação vem com uma série de condicionantes. E quais seriam eles? Qual seria o prazo? Para quem iria um procedimento investigatório? Será que o promotor... São várias questões que eu estou apresentando. Será que o promotor que conduziu a prova pode ser o mesmo a intentar a ação penal? É um questionamento que nós fazemos em nome da imparcialidade do promotor. Será que o promotor, ele mesmo investigando e oferecendo, será que ele tem condição psicológica e legal, claro, de avaliar o próprio trabalho dele? Então, são questões que o STF e o STJ ainda também não decidiu. Porque no dia que decidir pode investigar, vem uma lacuna. Como? E com relação à primeira parte da nossa questão, também cabe um outro desdobramento. Pode investigar, aí vem duas outras questões. Ele pode investigar junto com a polícia? Ele pode investigar sozinho? Melhor dizendo, tem uma terceira questão. Ele pode presidir e subordinar um delegado? Em vários países, professor, a polícia ela não é subordinada ao judiciário. Em vários países, a polícia é subordinada ao Ministério Público. Agora, outros, não. Outros, a polícia, como tem no Brasil, a polícia é uma polícia judiciária. É uma polícia do judiciário. Polícia investigativa do judiciário. E tem por objetivo levar as provas ao judiciário. Ao judiciário. Então, e é um braço do judiciário. Lamentavelmente, a polícia não tem autonomia no Brasil. Seria muito importante que a polícia tivesse a mesma autonomia do Ministério Público. Que a polícia não fosse ligada ao executivo. Como é que funciona a polícia, no geral, fora militar? A Polícia Civil tem um secretário de segurança. Esse secretário de segurança é nomeado por quem? Pelo governador do Estado. A Polícia Federal tem um chefe também, que é o ministro de Justiça, que também é nomeado por quem? Pelo Executivo Federal, presidente da República. Então, o que acontece? De fato, o Ministério Público está coberto de razão. A polícia não tem a autonomia que o Ministério Público tem. Mas isso não é justificativa, isso é uma desvantagem, isso é um erro, isso é um equívoco no nosso sistema democrático. Não é por causa de um equívoco que se comete outro. Até porque o Ministério Público tem o poder de fiscalizar a polícia. E além de fiscalizar, tem o poder de punir policial, de intentar inquérito contra o policial. Se existe essa lógica de controle entre poderes, qualquer exacerbação de poder de uma das partes é profundamente prejudicial para o equilíbrio democrático num sistema de pesos e contrapesos, como é a nossa democracia. Ulisses Guimarães, da Constituição de 88, dizia o seguinte: senhores parlamentares constituintes, nós estamos passando um cheque em branco ao Ministério Público. Nós estamos dando poder de ação penal, nós estamos dando ação de investigação civil, nós estamos dando autonomia com o Estado. O Ministério Público tem autonomia com relação ao Estado. Ele não cuida dos interesses estatais, ele pode ir de encontro com o Estado. Isso é bom. O Ministério Público intenta ação para conseguir vagas no sistema de saúde, para conseguir retirar produtos estragados do consumidor. O Ministério Público atua em ações civis públicas, controlando casos de corrupção, obrigações de fazer em escolas, saúde, transporte. É muito poder. E o curioso, para nós encerrarmos, que a investigação que o Ministério Público busca não é uma investigação como a polícia faz. É uma investigação especial. Ou seja, são só casos que ele queira tomar conta. Isso não é uma postura equilibrada. A polícia cuida
do estelionato, do estupro, do homicídio, da falsificação, enfim, milhares de fatos típicos. A polícia chega aos mais distantes rincões do Estado e do país. O Ministério Público não é sempre que há, não é em toda a cidade mato-grossense e brasileira que há Ministério Público. E quando falta o Ministério Público? Ali está uma delegacia de polícia. E o que acontece? Eu vou dar um caso, para a gente encerrar, um caso concreto. Numa cidade há uma delegacia, mas não há Ministério Público. Não há comarca, nem juiz há, mas há uma delegacia de polícia. Uma cidade muito pequena, uma cidade do interior do Nordeste, interior de Mato Grosso, enfim, qualquer região brasileira. Eu pergunto a você, será que um promotor que atua em outra cidade pode requisitar o inquérito policial das mãos do delegado? Se o fato se deu naquela cidade, que é o promotor, claro, da comarca, será que ele pode requisitar? Vou fazer uma segunda pergunta. E se por acaso o Ministério Público puder investigar de forma independente, como será a conclusão de um inquérito policial se colidente, se contraditório com as conclusões de um inquérito ministerial? Como fazer? A polícia conclui que o João não teve participação, ou melhor, não teve nem crime. Não teve nem crime. Investiga, colhe depoimentos, etc. e tal. E o Ministério Público, na investigação dele, claro, conduzida por ele, fala, não, ao contrário, nós prospectamos as provas. Eu pergunto a você, aquela investigação policial será colocada no processo penal ou só a investigação do Ministério Público? Ou as duas? Repito, não há lei que responda a essa questão. Eu tenho uma impressão. A impressão é que o Supremo Tribunal Federal, provavelmente, há de acolher a tese do Ministério Público, inclusive por pressão popular. Mas eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal há de colocar balizas, limites, enquanto não há lei, regulamentar como o Ministério Público pode investigar, se sozinho, se coadjuvando mais presidindo, como ele pode fazer, em que tempo, em que termos, em que fases, quais são as produções probatórias que ele pode fazer sozinho, sem auxílio do magistrado. Enfim, eu tenho a impressão que o Supremo Tribunal Federal, nos próximos 1 ano, 2, 3, há de dar uma resposta para a sociedade. Bom, quero agradecer a sua participação. Na verdade, nós vamos dar início a partir desse momento em uma coluna de discussão, de debate, de assuntos diversos. Nossa coluna é chamada Coluna Pensando Direito, da Fato Jurídico. E hoje nós tivemos esse bate-papo aí com o professor Eduardo Maon, e daqui para frente nós teremos vários outros bate-papos, né? É uma coluna de ideias, e essas ideias serão discutidas sempre quando necessário, e sempre quando, além de provocados, sempre quando for interesse de todos vocês. Até lá, até mais, tchau, tchau.